O universo possui mistérios sem explicação, gerando dúvidas, mistério e pânico em diversas pessoas quando passam por situações sobrenaturais. O que seriam essas estranhas criaturas que habitam locais sombrios e parecendo esperar, sabendo que a próxima vítima está por chegar e fazendo até os mais céticos ficarem perplexos com os seus avistamentos? O relato a seguir é sobre esse estranho fenômeno. Boa noite, meu nome é Alexandre e o relato que vou contar aqui aconteceu comigo e garanto e afirmo que foi verídico. Talvez, para as pessoas incrédulas ou que nunca passaram por nada sobrenatural, tenham dificuldade de acreditar, mas como disse antes, eu garanto que foi verdade. Passei por tudo isso que vou relatar agora. Primeiramente, vou observar que eu adoro escrever, então o meu relato será um tanto longo, porque vou procurar contar os detalhes de todo acontecimento. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas de casa, sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Mas eu não posso reclamar, pois embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos comigo. E tudo o que sou hoje devo a eles. O tempo foi passando, eu e meus irmãos fomos crescendo. E naturalmente, cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e nós não tínhamos recursos nem para pagar o cursinho para vestibular. E quem diria faculdade então? Na época, eu trabalhava em um escritório de contabilidade, perto de casa, e ganhava muito pouco. O salário não dava para nada. Mas mesmo assim, ralei muito, estudei até de madrugada e finalmente consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. Finalmente, se tudo corresse bem, eu seria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu tanto sonhava. Só que para fazer o curso, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores. Então comecei a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira. Por semanas, eu procurei através de jornais, amigos e agências de emprego, e nada. As vagas que surgiam exigiam experiência, um grau de estudo e especialização, sem contar que naquela época, em 1983, havia muito desemprego e as vagas oferecidas haviam se reduzido. Foi então que, através de um amigo da família, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me ajudaria em muito. O que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e, ao mesmo tempo, deixaria marcas traumáticas em mim até os dias de hoje. Vocês devem estar imaginando que emprego seria esse, e com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia em São Paulo um hospital que foi interditado pelo governo devido ao seu estado precário e má conservação, pela possibilidade de poder ocasionar acidentes às pessoas que ali transitavam. Também existiam comentários de que naquela época do seu funcionamento, ali aconteciam falcatruas, o desvio de verba destinada à saúde para outros fins. Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. Para se evitar a invasão e para manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 às 18 e das 18 às 6 horas. Para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho
era uma noite sim e uma noite não. Para mim seria ótimo, pois eu poderia estudar de dia e como era uma noite sim e outra não, daria para dedicar uma grande parte do meu tempo aos estudos. Pensei bem a respeito, e embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, trabalhar de segurança e ainda mais em um hospital abandonado, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam muito bem para o que eu estava precisando na época. Nos primeiros dias, fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em caso de ataque de bandidos, legislação, alguns outros sobre direito criminal. Nada muito avançado, é claro. O que eu mais gostei foi defesa pessoal. Esse sim, foi muito bom. Tive também um curso de tiro, em uma estande própria para isso. O meu material de trabalho era um uniforme azul com cinza, e um cacetete, e um revólver calibre 38, um cap, um radiocomunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Pensei comigo, para prepararem tantos os vigilantes, é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. Após tudo isso, agendaram um dia que eu iria começar no meu local de trabalho. Lembro-me como se fosse hoje, 4 de junho de 1983, uma segunda-feira. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. Chegando lá, me assustei com o que vi. Um prédio enorme, onde foi o hospital, com mais de 10 andares. Um pátio também, muito grande, e tudo abandonado, com sujeira em tudo. O vigia que estava no local me mostrou tudo, e onde ficavam as chaves de energia, para o acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo, porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia, achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia anterior foi embora misteriosamente. Ele contou que esse vigia ficava à noite e que, em um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho e em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir a conta e receber o seu pagamento. Simplesmente havia sumido. Tinham aberto um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio, e com isso podia-se ver o prédio todo por fora. E que à noite, principalmente depois das 10, ele ouvia barulho nos prédios e via as luzes acenderem e apagarem. Perguntei então se ele não havia ido verificar o que era, e ele disse que não. Ele comentou: "Eu só estou quebrando o galho aqui. O outro vigia já sumiu, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. Dizem que ele nem recebeu o pagamento. Eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem a mais nesse lugar. Boa sorte para você." E depois pegou as suas coisas e foi embora. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo, já fiquei de cabelos em pé, e já estava anoitecendo. Após me instalar na casa de vigia, que era uma sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas, uma em cada parede, e uma porta de ferro. Dentro tinha uma mesa com um telefone e acessórios de escritório, como canetas, blocos, papel, etc. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, eu tinha os horários de ronda para fazer durante a noite e a madrugada. Lá da sala de segurança, eu podia ver o prédio todo do pátio. Chegando às 7 horas, eu comecei a fazer minha primeira ronda. Entrei então no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. Vocês nem podem imaginar a sensação de horrível de entrar em um lugar desses. Tudo meio escuro,
Só algumas lâmpadas funcionavam, salas fechadas e com aquelas janelas de vidro nas portas. Passando por escadas e mais corredores diversos. Então fui subindo pelas escadas, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acredito que por estarem danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, registrando os relógios de ponto, posicionados estrategicamente. A minha pior passagem era o subsolo. Lá haviam mais salas e corredores, e um local de estacionamento, o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaqueta na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital, quando mesmo estava em funcionamento. Eu passava rápido nessa ala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho, fazendo a segurança de um lugar como esse. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando. No caso, era eu. Mas fazer o quê? Acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários. Sei lá. Bem, fiz minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando-a, obviamente, a porta de ferro por dentro. De vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de normal em algum lugar do prédio, mas nada, tudo normal. Mais tarde, às 9 horas, fui fazer uma nova ronda. Durante essa ronda, ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo mais que foi no quinto andar. Fui dar uma olhada, já com a lanterna na mão e com a outra um revólver. Nem preciso dizer que eu estava com todos os pelos do meu corpo arrepiados a essa altura. Mas graças a Deus não vi nada, tudo estava normal. Pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Fiz minhas rondas posteriores, terminando pela manhã. E além do barulho que ouvi no quinto andar, nada mais de anormal aconteceu. Tirei minha folga do outro dia. Na quarta-feira, estava de volta, pronto para começar outra rodada. Essa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança, lá pelas 10 horas, quando eu vi passar pela janela um vulto. Corri para ver quem era, mas não vi nada. Com cuidado, saí com minha arma na mão, para examinar o local, mas não havia nada lá. Olhei em volta, e nada. Voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. Depois, observando pela janela, vi uma luz acender no quinto andar. Era uma das salas de lá. Avisei a central pelo rádio e subi para verificar. Quando cheguei lá, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local e desci. Fiquei muito assustado com aquilo. Quando subi para fazer a ronda das 23 e estava entrando no sexto andar, levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor e havia uma pessoa parada, bem no final, olhando para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. Eu só via o perfil dela. Então perguntei quem era e mandei que ela ficasse parada. Saquei a arma e apontei na direção dela e fui andando. Nisso, ela virou e entrou em outro corredor do andar. Eu corri atrás, mas quando cheguei lá, não havia mais ninguém. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. E não dava para aquela pessoa ter saído de lá, porque a saída era por onde eu tinha chegado. Sem achar nada, continuei minha ronda, mas com a arma na mão e com muito mais atenção. Quando estava descendo para voltar à sala de segurança, escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando as cadeiras ou mesas. Voltei para lá, mas não vi nada. Quando me virei para sair do andar, vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Corri para lá, mas não havia ninguém novamente. Nesse ponto,
eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços, mas pensei que se fizesse isso, minha imagem como iniciante ficaria prejudicada, então resolvi esperar. Amanheceu e fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira, voltei para mais um turno e comecei a trabalhar, preocupado devido aos acontecimentos ocorridos no último turno. Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo, mas me disseram que para esse posto de serviço não era necessário, um só segurança era o suficiente. Me perguntaram o porquê e eu desconversei, deixei para lá. Eu já estava altamente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali afinal? O que seriam aqueles vultos e aquela pessoa que virou o corredor e desapareceu? Eu estava muito assustado. Só de chegar lá, meu coração já acelerava naturalmente. Bem, cheguei e comecei a ficar atento para ver se algo estranho acontecia. Comecei minhas rondas e quando chegou na ronda de 1 hora da madrugada, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. E nem preciso dizer que nesse momento estava quase tendo um infarto, de tanto medo, mas tinha que ir para registrar minha passagem por lá. Fazer o quê, né? Desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na mão, como se eu estivesse esperando algo por lá. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor, após o necrotério, e na saída para o estacionamento, o qual era uma penumbra só. Eu ficava pensando comigo mesmo, onde eu fui me meter? Será que vale a pena tudo isso? Acho que vou desistir, e coisas assim. Bem, eu fui passando pelo corredor, e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinham aquelas portas com janelinhas de vidro, que dá pra gente ver dentro. Então eu fui dar uma olhada, de fora mesmo, pois qualquer coisa eu cairia fora dali. Então quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que vi. Era uma das mesas lá de dentro. Tinha uma pessoa deitada com um tipo de camisola branca, como um corpo que ficava no necrotério, esticada e dura. Eu pensei então, acho que estou vendo coisas, não é possível isso. Nisso, eu reuni toda a minha coragem restante, se é que ainda tinha alguma coisa. No meu coração, acho que batiam umas 200 batidas por minuto. Parecia que estava na garganta. Até que chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma na direção, de dentro do necrotério. Nisso, claro que ninguém vai acreditar, mas eu vi que aquele corpo começou a se mexer e a se levantar. Nunca imaginei que viria algo igual. Era como algo em decomposição, uma cor esverdeada. Tinha olhos vermelhos, parecendo acesos, com poucos cabelos e umas unhas enormes. Aquilo começou a levantar e virou para mim. Eu, com a arma na mão, nem consegui disparar. Eu gritei, virei para trás e saí correndo, como nunca corri em toda a minha vida. Nisso, eu escutei a porta abrindo novamente, atrás de mim, e eu nem consegui olhar. Subi as escadas, de 2 em 2 degraus, e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. Nisso, eu tremia como uma vara verde, então passei um rádio para a central, dizendo que eu estava passando mal. Bebi, acho que 1 litro de água, e deitei no sofá. Depois de uns minutos, comecei a sentir dores no peito. Não sabia o que era. Depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central, com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para o hospital.
onde viram que minha pressão estava altíssima e eu quase estava tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido e eu titubeei um pouco em contar, mas contei para os colegas o que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. E eu perguntei se eles acreditavam em mim. Então, eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. Naquele dia, que era meu dia de folga, eu fui à chefia da empresa e quando cheguei lá, misteriosamente, já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para outro, em uma empresa. Perguntei por quê, e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você assim. Afinal, ninguém fica muito tempo nesse posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso. Fiquei um ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho e depois consegui um emprego bem melhor, em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje, sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e sou feliz. Mas nunca, nunca mesmo, me esquecerei daqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório, como vigia noturno. Fico imaginando o que seria aquilo que vi, por que surgiu ali, o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim, o qual sumiu? São tantos mistérios, os quais nunca descobrirei, e nem quero. Só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu? Ou de outros antecessores? Não sei. Obrigado por escutarem o relato e boa noite.